Antes de darmos seguimento à nossa palestra, o 8º painel, gostaríamos de compartilhar com os senhores, dando continuidade, apresentar um vídeo institucional do TCE. Anos 50, os tempos eram outros. A capital catarinense, uma cidade pacata com cerca de 60 mil habitantes. A Ponte Hercílio Luz, a única ligação entre a ilha e o continente. O Tribunal de Contas de Santa Catarina foi criado nessa época e, de início, funcionou na sede do governo estadual, hoje Museu Cruz e Souza. Nossa Corte de Contas trocou de endereço e, nos anos 70, ganhou sua sede definitiva. Ela precisou ser ampliada. O prédio atual, mais moderno, foi construído dentro de conceitos de sustentabilidade. Essa história é para contar que o TCE não mudou só por fora, mas principalmente na sua forma de atuar. Lembrando que as sementes de um novo Tribunal de Contas vêm sendo plantadas ao longo dos anos. A informatização lá nos anos 80 deu o pontapé inicial. As novas ferramentas tecnológicas e as vantagens da internet possibilitaram um controle externo mais apurado. O atendimento virtual encurtou distâncias. Hoje, tudo o que acontece no TCE pode ser acompanhado de forma simples e transparente, com informações de várias áreas sobre a gestão dos municípios catarinenses. A fiscalização por meio do controle de gastos públicos é a principal atribuição do Tribunal de Contas. A inovação é grande aliada nesse compromisso, porque gera eficiência. Mas é por meio da orientação que o TCE se aproxima das pessoas, do gestor. E esse olho no olho em todas as regiões do estado, por onde passa, faz a diferença. Ao fortalecer seu caráter pedagógico, o TCE promove a prevenção e, dessa forma, combate a má utilização do dinheiro público. Quem ganha é o cidadão. E para chegar ainda mais perto de você, o Tribunal de Contas está no rádio e na TV. Falar sobre a nossa atuação também é incentivar o controle social, quando o cidadão fica de olho no que é feito com o dinheiro dos seus impostos. A sociedade é o nosso foco, as pessoas, nosso bem maior. E é assim que buscamos ser um tribunal de governança, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. Pois bem, dando seguimento ao nosso 8º painel, de tema Tribunal de Contas, com o tema Controle Externo, Tendências Atuais, convidamos o nosso mediador, o excelentíssimo senhor deputado Napoleão Bernardes. Gostaríamos de convidar também o nosso palestrante, nosso ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Erneus de Nadal. E convidamos também o corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Com a palavra, o mediador, deputado Napoleão Bernardes. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse painel de encerramento da primeira parte do nosso Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, alusivo aos 35 anos da Constituição do Estado. Desde já, saudando a todos, todas, especialmente aos nossos convidados que falarão a respeito aqui dos tribunais de conta nessa face do controle externo em relação às suas tendências atuais. Cumprimento com muito carinho nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, desde já agradecendo pela honrosa oportunidade de mediar esse debate. O deputado Mauro, que está ladeado pelo deputado Fabiano da Luz,
pelo deputado Marcos Vieira, que é o presidente na Assembleia Legislativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa. Cumprimento em nome deles a todos os colegas deputados, deputado Pepe Colasso, que ao nosso lado participa da Comissão de Constituição e Justiça, e a todos aqueles aqui que são convidados. Destacar e enaltecer a presença dos governadores, governador Paulo Afonso, governador Eduardo Pinho Moreira, ambos com a experiência legislativa, e o governador Paulo Afonso, inclusive, homenageado por ter sido constituinte originário em 89, ao lado de tantos colegas constituintes, todos aqueles aqui homenageados. Obrigado pelo carinho de todos. Aos desembargadores e membros do Judiciário, na pessoa da desembargadora Maria do Rocio, nossa palestrante, presidente do TRE, desembargador João de Nadal, os colegas do Ministério Público, representados aqui pelo procurador Fernando Comim, hoje conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, e a todos aqueles colegas servidores que se empenharam no sucesso desse evento, na pessoa da doutora Carula, que é a Procuradora-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e que, ao lado de tantas e tantas, se esmerou para a consecução aqui dos nossos objetivos. Passo imediatamente aqui a apresentação dos nossos convidados. Nos honra muitíssimo com a sua presença o ministro Antônio Anastasia, professor Antônio Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, ele que é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e teve uma trajetória destacada na vida pública como secretário de Estado, vice-governador, governador, senador da República, vice-presidente do Senado Federal e agora ministro do Tribunal de Contas da União. É um prazer para a Assembleia Legislativa e para Santa Catarina lhe receber aqui de braços abertos. Da mesma forma, o nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, presidente Erneus de Nadal, especialista em Direito Público, deputado estadual por 5 legislaturas, prefeito do município de Caibi e, não há dúvida, um grande expoente aqui da nossa Corte Estadual de Contas. O conselheiro Adircélio, corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, estudando, inclusive, os temas do controle de contas e terá a oportunidade de discorrer a esse respeito. É o vice-presidente de Relações Internacionais da Tricom, Associação dos Membros do Ministério Público, e, dada essa relação, temos hoje aqui também a presença da Corte de Contas de Angola. Então, a todos os nossos colegas angolanos, o carinho e a acolhida da Assembleia Legislativa, em nome do presidente do Tribunal de Contas da Angola, o juiz venerando Sebastião Gunza. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos e acolhidos. O Tribunal de Contas está aqui com expressiva parte de sua composição, o conselheiro Vandal, que inclusive também foi homenageado por ter sido constituinte originário aqui de 89, e o vice-presidente do Tribunal de Contas, o nosso vice-presidente conselheiro Adircélio. Portanto, todos nominados, sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu passo inicialmente ao nosso destacado homenageado, o querido professor Antônio Anastasia, que é ministro do Tribunal de Contas da União. E, além da sua fala, ministro, a respeito aqui do tema que nos é proposto, as tendências, nós temos um conjunto de novas legislações no Brasil, uma lei de introdução às normas do direito, uma nova lei de improbidade administrativa, uma lei de arbitragem no serviço público e também uma lei inovadora no campo das licitações dos contratos, inclusive da qual o senhor foi relator no Senado da República. Dado esse conjunto das novas legislações e dada essa nova mentalidade a respeito do futuro do controle de contas, gostaríamos de ouvi-lo a respeito dessas perspectivas em relação às tendências atuais do controle de contas, esses novos princípios e esse novo paradigma que está sendo inaugurado aqui em âmbito dos controles de contas. Muito obrigado e bem-vindo. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Um cumprimento a todos. Com muita honra e orgulho, me encontro novamente em Florianópolis, capital do belo estado de Santa Catarina, e agradeço muito o convite da Assembleia Legislativa para aqui estar nessa efeméride de comemoração do 35º aniversário da promulgação da Carta Constitucional do Estado. Eu quero agradecer muito ao eminente presidente da Assembleia, deputado Mal de Nadal, cumprimentá-lo pela iniciativa de realização desse grande simpósio, e tenho certeza que essa comemoração ficará indelevelmente gravada na memória de todos aqueles que participam. E digo de antemão a minha felicidade, aqueci logo de início com o convite, senhor presidente, porque dizia há pouco ao deputado Napoleão que
comecei minha vida pública como assessor pessoal do relator da Constituição da Constituinte Mineira, em 1989. Então, ali iniciei minhas tratativas que me levaram a essa trajetória pública e política que me orgulho de ter realizado. Então, cumprimento e agradeço, e quero cumprimentar também, por óbvio, os meus colegas desse painel, a começar pelo deputado Napoleão Bernardes, que é o nosso moderador, que eu conheci muito jovem, ele ainda é muito jovem, eu conheci mais jovem ainda. Quantos anos tinha, deputado? 29, como prefeito eleito de Blumenau em 2012, quando eu era governador de Minas Gerais, ele estava lá para discussões, e me lembro bem da sua posição, da sua presença, que continua, de fato, muito firme e marcante. Uma saudação especial ao nosso presidente, conselheiro Neus de Nadal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que já é nosso amigo, já antigo, estive recentemente também no tribunal. Conselheiro Tircélio, caro amigo também, atual corregedor, meus cumprimentos, na pessoa de ambos cumprimentos conselheiros aqui presentes. É natural que ela também me permita um cumprimento aos ex-governadores do Estado de Santa Catarina aqui presentes, doutor Paulo Afonso e o doutor Eduardo Pinho, a ambos os meus cumprimentos e respeito pela experiência que trazem. E quero estender meus cumprimentos aos deputados estaduais aqui presentes, ao corpo técnico da Assembleia, a senhora Procuradora-Geral, a eminente desembargadora Maria da Luz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que acabamos de assistir aqui a sua bela conferência, e também uma palavra de saudação e de bem-vindas ao Brasil, ao nosso eminente presidente do Tribunal de Contas da Angola, o eminente caro amigo do Brasil, Sebastião Gunza, e cuja bandeira de Angola está ali, homenageando, de fato, a sua presença e de sua ilustre comitiva. Seja sempre muito bem-vindo ao Brasil, caro irmão de fala lusa, meu caro amigo Sebastião Gunza. Mas, minhas senhoras e meus senhores, o eminente moderador, deputado Napoleão, cujo nome diz tudo, ele já trazia ali a socapa as suas perguntas, que disparava como uma flecha, ele já tinha essa vontade de fazer, ele nos ameaçou, não foi, presidente, antes, mostrando as perguntinhas que trazia. Ainda bem que foram perguntas amáveis e muito fraternas, no meu caso especial, porque ele teve a gentileza de abordar exatamente aquilo que sempre faço menção nessas palestras que abordam o tema das tendências contemporâneas do controle externo. E eu vou ser bem objetivo, não vou me alongar aqui, porque temos outros palestrantes, depois temos perguntas, e o tempo já vai avante também, mas eu quero mencionar que, em primeiro lugar, é importantíssimo relembrar sempre que o controle externo é uma atividade de competência do Poder Legislativo, que nós, do Tribunal de Contas, quer da União, quer dos Estados, atuamos para cooperar com o titular do controle externo, que é o Poder Legislativo. Daí a importância da Assembleia, do Congresso Nacional, na questão do controle externo. Mas é claro, como órgãos independentes, os tribunais de contas que manifestam no seu dia a dia o controle externo, no cotidiano, fornecer um subsídio, e com poder jurisdicional que nos deu a Constituição Federal de 88, a permitir, de fato, que o Poder Legislativo implemente o controle externo na sua plenitude. Então, é uma atividade que tem de ser simbiótica, ela é intestina, ela é visceral, ela tem de ser feita de maneira muito azeitada. E é bom lembrar também, como aqui foi dito, que nós temos, inclusive foi dito durante o vídeo muito bom, presidente do vídeo institucional do Tribunal de Contas, que o Tribunal da Governança da Administração Pública de Santa Catarina, é verdade. Por quê? Porque a ideia de controle externo e governança são igualmente ideias siamesas. Nós não temos como implementar controle externo sem governança, e não há governança sem controle externo. Porque, na realidade, o que nós temos de imaginar é simplesmente o seguinte: durante décadas no Brasil, os eminentes governadores tiveram a mesma experiência que eu, sabem bem disso, nós ficamos muito presos de adstritos a um controle externo extremamente formal, procedimental, ritualístico. Nós estávamos permanentemente rendendo homenagens exclusivamente à forma. E eu sempre cito, nas vezes que tenho a oportunidade de falar, que durante décadas nós nos preocupávamos tão somente com o processo e não com o resultado. Olhávamos uma escola, deputado Napoleão Bernardes, e sabíamos ali que aquela escola foi construída com licitação, seus professores foram concursados, as dotações orçamentárias foram bem alocadas, é uma escola perfeita, mas não se indagava. Ela ensina qual a qualidade do ensino ministrado pelos seus professores e qual a capacidade de aprendizagem daqueles alunos. Felizmente, houve uma reversão. A reversão dessa compreensão
compreensão e desse entendimento que permitiu um panorama completamente novo, no qual o controle externo passa a atuar ao lado da administração, estimulando a governança na busca incessante pelos resultados dos serviços públicos, se torna o desiderato fundamental da ação do controle externo. Não é tão somente a questão formal, que continua existindo, é claro. Eu não estou aqui rompendo e rasgando a responsabilidade que temos pela legalidade, pela imposição das penalidades. Não, isso continua. Mas não é a única atividade, não é o monopólio, nem é o princípio. O fundamental é que o controle externo possa colaborar com os poderes da República naquilo que é essencial para o nosso funcionamento, que é a qualidade do serviço público. Afinal, se perguntarmos, para que existe o Estado? O Estado existe não é para exercer controle, o Estado existe não é para arrecadar, o Estado existe para prestar serviços públicos de qualidade aos cidadãos. Então, nossa primeira obrigação será sempre, em harmonia e de maneira, como eu disse sempre, holística, conseguirmos prestar esse serviço público com qualidade. O controle externo tem, portanto, pela capacidade, pela autonomia e pela competência que tem, condições de fazê-lo. Só que isso nós acordamos tarde, muito tarde, meu caro Ardicélio, e foi agora recente. E o deputado Napoleão pensou aqui, de fato, algumas dessas passagens, porque o despertar número 1 foi do Congresso Nacional, quando, em 2015, aprova a modificação da lei que permite a arbitragem no serviço público e quebra a ideia do monopólio do princípio da indisponibilidade do interesse público. Logo depois, passamos a ter a LINDB, que tive a honra de ser autor do projeto de lei, que transformou-se na Lei 13.655, que modifica um pouco o comportamento da administração, nos dando segurança, mas, mais do que isso, demonstrando que o gestor público tem de ser responsabilizado e compreendido nas circunstâncias da sua atuação, o famoso consequencialismo. Está aqui o professor João Trindade, eminente consultor do Senado Federal, que amanhã brindará essa plateia com uma belíssima intervenção, ele que, permita-me aqui, meu caro amigo João Trindade, a referência de ser certamente o consultor mais ilustrado, tem que falar com cuidado para não causar ciúme, mas é um consultor extremamente preparado e grande professor em Brasília, e ele acompanhou em detalhes a tramitação dessas leis, e a LINDB exatamente foi o primeiro passo dessa tentativa, mas que logo veio socorrido pela lei de improbidade, a nova lei de improbidade, que demonstra a necessidade de uma governança mais racional. E agora, com a nova lei de licitação, que tive igualmente a honra de ser o relator no Senado, e que dá uma visão nova da administração sob o ponto de vista exatamente do planejamento e do resultado. Portanto, dentro desse caleidoscópio, digamos assim, do quebra-cabeça que se coloca, é inafastável que nós tenhamos a necessidade de indagar sempre qual é o resultado perseguido pela administração e como o controle externo vai poder colaborar com isso. E, para tanto, nós temos a ideia de consequência e de consenso, que são as ideias força, que hoje parametrizam exatamente a ideia do controle externo. Não é tão somente mais impor penalidades, cantar a caneta, porque isso não leva a lugar algum. Eminentes governadores, me lembro bem do meu período governamental, quando chegava um secretário de Estado, advogado-geral, com algum documento para assinatura, um despacho, e dizia assim, muita cautela, temos recheio, vamos aguardar, talvez, nesse caso, aquela frase fatídica que eu sempre digo, o conforto da decisão judicial. E isso pode levar anos. Enquanto isso, nós temos no Brasil 8.000 obras paradas. Da mesma forma, me diziam sempre, quando eu determinava algum tipo de ação mais inovadora, não pode por quê? Porque sempre foi assim. O sempre foi assim é uma facada nas costas da administração pública, porque fere a criatividade, que é imprescindível para nós avançarmos e melhorarmos os resultados da administração. Então, ao indagar o eminente moderador desses debates, como que temos essa visão nova em razão dessas novas leis, eu poderia dizer que houve uma mudança de mentalidade. Hoje, a meu juízo, há um novo ambiente no controle externo brasileiro, quer no TCU, quer nos tribunais de contas dos estados. Por quê? Nós passamos a entender o controle, claro, mantém a sua função clássica de acompanhamento dos recursos, evidentemente de punição àquele que age de maneira dolosa, daquele que comete atos fraudulentos ou ilícitos, mas também uma competência preventiva, didática e pedagógica para evitar erros que não sejam os erros grosseiros, que esses também serão punidos, mas os erros leves. Mas, mais ainda, dando um passo além, o controle externo assumiu uma capacidade muito genuína no Brasil, que
que é aquela que eu mencionava há pouco, de colaborar com a administração, identificar ali nichos de como nós podemos, nas concessões, nas PPPs, nas grandes delegações, estabelecendo consenso, estabelecendo, de fato, como avaliar políticas públicas, sopesando incentivos fiscais, subsídios, participando, inclusive, no caso do TCU, até da avaliação das urnas eleitorais, eminente presidente desembargadora Maria da Luz, porque participamos disso recentemente para demonstrar a rigidez do sistema eleitoral do Brasil. Ou seja, se abre um grande leque de oportunidades, mercê da qualificação do nosso corpo técnico, do reconhecimento que tem o universo dos tribunais de contas no Brasil, com a sua respeitabilidade pela sociedade brasileira, para nos fornecer obrigatoriamente esse valor novo, que é exatamente a cooperação com o poder público e a identificação de oportunidades para oferecer aquilo que é mais importante para o cidadão, que não é aplicar a multa, a pena e a cobrança do débito ou da responsabilidade, mas o resultado da política pública em favor do cidadão. Se nós conseguirmos evoluir nesse ponto, é claro que nós vamos ter feito uma grande revolução na nossa governança. Para isso, é claro, precisamos das novas leis, como fizemos, precisamos mudar um pouco a cultura, como estamos fazendo, e criar os instrumentos novos que permitirão, de fato, que esse ambiente floresça e que seja adequado para que tenhamos no Brasil um controle externo consentâneo com as nossas necessidades e com a realidade mundial. A guia de introdução, portanto, essa é a minha primeira intervenção nesse painel e ficaria à disposição para as novas perguntas que o deputado Napoleão vai desfilar ali, que daquele seu bolso há quase um caderno de indagações. Muito obrigado. Obrigadíssimo ao nosso ministro, professor Antônio Anastasia. Obrigado pela deferência das palavras e pelo carinho com todos nós aqui. Nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, presidente Ernesto de Nadal, eu, ao convidá-lo, para a sua fala, também lhe questiono a respeito de um aspecto muito prático, que é a vivência de um conselheiro de Tribunal de Contas, justamente diante desses dois modelos. O conselheiro Ernesto vivenciou justamente essa transição. Esteve atuando na Corte de Contas Estadual dentro de um modelo até então vigente e consagrado, e tem acompanhado, inclusive agora como presidente do Tribunal de Contas, essa transição para um novo modelo, para um novo paradigma. Do ponto de vista prático, como é que é o dia a dia de um conselheiro no Tribunal de Contas, a transição entre modelos, um tão arraigado e outro tão inovador. E como é que estão as bases disso, para as tendências atuais aqui do Tribunal de Contas do Estado? É uma alegria sempre renovada podermos desfrutar dos ares benfazejos deste Parlamento, que, compromissado pelas urnas, leva adiante em nossa democracia os sonhos, as expectativas, os anseios da população catarinense. E é desta forma que inicio cumprimentando o presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal, e em seu nome estendo o cumprimento e a saudação a todos os senhores deputados que se fazem aqui presentes e que é uma manifestação de prestigiamento pelos 35 anos de aniversário da Constituição de nosso Estado. Ao fazer esta referência, também quero, da mesma forma, cumprimentar o senhor presidente do Tribunal de Contas de Angola, venerando juiz conselheiro
Sebastião Gunza. Saudar e cumprimentar de uma forma toda especial o vice-presidente de nosso Tribunal de Contas, conselheiro José Ney Ascari, e, em seu nome, estender o cumprimento, a saudação ao conselheiro Wilson Rogério Vandal, constituinte homenageado na noite de ontem, e também ao conselheiro Sica e à nossa procuradora-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Cibele Farias. Saúdo e cumprimento de uma forma toda especial, salientando o acerto da manifestação da desembargadora Maria do Rossilo, em sua palestra extremamente aprofundada com relação ao municipalismo. Então, saúdo a nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Saúdo e cumprimento ao Procurador de Justiça, Fernando Cumim, que ocupa o espaço extremamente destacado junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Saúde e cumprimento em nome de todos os desembargadores aqui presentes, o desembargador Monteiro Rocha, que nos dá a alegria da presença. As senhoras juízas conselheiras do Tribunal de Contas de Angola, Arlete Maria Bolognese da Conceição, e também a juíza conselheira que a acompanha, Elisa Rangel, juíza Elisa Rangel Nunes. Cumprimento e saúdo também de uma forma toda especial os ex-governadores que se fazem aqui presentes. Ex-governador Paulo Afonso, também constituinte, homenageado na noite de ontem, e ex-governador Eduardo Pinho Moreira. Cumprimento a todos os senhores, senhoras, e de uma forma toda especialíssima, o deputado Napoleão Bernardes. De fato, deputado Ivan Ranzolin, estou aqui entre os ícones, e aqui à frente, e aqui à mesa, os ícones do parlamento catarinense. E também aqueles que mais se destacam, e são luzes permanentes através do seu conhecimento aprofundado com relação ao controle externo e também à política brasileira, que é o ministro Antônio Anastasia. Ministro Antônio Anastasia, por seu currículo invejável de serviços prestados, deputado Napoleão, à vida pública brasileira. A exemplo do senhor, que começou bem jovem, deputado Napoleão, fazendo com que o seu trabalho ficasse marcado de forma indelével lá no município de Blumenau, em suas gestões extremamente exitosas e reconhecidas por aquela população. Ministro Anastasia, o senhor tem dado luzes com sua atuação firme e dedicada ao sistema de contas do nosso país, mas não só aqui, também ao mundo todo. Nesse novo momento, nessa nova trilha, nessa nova linha que segue a atuação dos tribunais de contas no mundo todo. Mas junto consigo, para alegria nossa, compondo esta mesa, está também uma autoridade destacada nesta área dos tribunais de contas, que é o conselheiro Adicélio, nosso sempre presidente, nosso corregedor e também vice-presidente das relações internacionais, fazendo com que a integração e a busca de boas práticas possa enriquecer o nosso trabalho,
que é voltado objetivamente em favor do nosso cidadão. É o tribunal da governança pública. É o tribunal preocupado com a cidadania, atuando de forma preventiva, com capacitação, fazendo com que se leve o conhecimento aos nossos agentes públicos de todo o estado de Santa Catarina, através dos nossos técnicos, através das respostas práticas, objetivas, que esclareçam as dúvidas daqueles que têm esse grande compromisso de atuação no serviço público, especialmente os gestores públicos, que enfrenta de forma diária tantos e tantos desafios. Então, nesta linha, o nosso trabalho de capacitação, mas o nosso trabalho preventivo, com respostas, agora não mais só em tese, porque quando o gestor nos faz indagações, as faz por conta de uma situação real, presente, que tem à sua frente. Então, respondendo hoje às consultas, indagações, através das nossas manifestações, não deixando de fazer, para que possamos, então, sim, e é naquele momento exato que o gestor nos indaga, que ele precisa de uma resposta e precisa de soluções. Mas também, de forma preventiva, agindo com o princípio da cautela, suspendendo, inclusive, atos administrativos, licitações, acompanhando a execução de contratos quando eles estão ocorrendo. Então, a utilização da medida cautelar preventiva para resguardar o patrimônio público, mas também o gestor, para que ele não incorra em equívocos, para que depois, quando deixar a administração durante longos e longos anos, tenha que responder por aquelas situações que acabaram com vícios. Então, deputado Napoleão, quando cheguei ao Tribunal de Contas, me deparei com processos físicos. E sempre faço referência, ministro, a essa situação. Há 15 anos, quando cheguei no Tribunal de Contas, me deparei com 12 ou 13 volumes de processos físicos que tratavam de meia dúzia de diários da Câmara de Vereadores de Curitibanos. E aí começaram as indagações. Tantos braços, auditores, conselheiros, trabalhando num processo que, ao fim e ao cabo, resultaria em valores extremamente inexpressivos. E aí sim, trabalhando com uma visão ampliada, fruto das decisões, da orientação, que mesmo não havendo hierarquia com o Tribunal de Contas da União, seguindo essa escola, a sua escola, as escolas de eminentes ministros, o conselheiro Adircélio, junto com os demais conselheiros, começou a inaugurar um novo momento. Naquele momento, sentimos a necessidade de estabelecer mecanismos para a autuação de processos. E aí que nasceu a seletividade. Quando não se alcança um número de pontos e valores que ofereçam risco ao patrimônio público, não se instala a autuação de processo, mas se devolve lá para a origem para que o controle interno faça os esclarecimentos que são imprescindíveis, necessários, e depois, posteriormente, devolvam para a análise do Tribunal de Contas. Então, nasceu a seletividade. Mas, junto com isso, a evolução, quando vimos que a meia dúzia de diários não compensava o trabalho, nós começamos a avançar, inspirados, como eu disse,
em expoentes desta área do controle, começamos a avançar para o Tribunal da Governança Pública. E o Tribunal da Governança Pública nos permite, nos dias de hoje, sem abandonar as nossas competências constitucionais e tradicionais de controle, de fiscalização e também punitivas, nos permite acompanhar aquilo que é mais importante para o nosso cidadão, que é a qualidade dos serviços públicos que o ministro referiu-se há pouco. E a qualidade dos serviços públicos significa a solução ou não para o nosso cidadão de situações de extrema necessidade e preemência que se apresenta no dia a dia. O cidadão, na sua grande maioria, e principalmente os mais vulneráveis, que são as grandes massas, só tem uma porta onde bater quando precisam de saúde pública, quando necessitam de educação pública, quando necessitam de segurança e tantas outras situações como infraestrutura e demais. Por isso é que o Tribunal de Contas, em evento recente, com a participação de um grande líder nacional, conterrâneo do ministro Anastasia, Sebastião Uvécio, nós estamos treinando e preparando as nossas equipes, a quem saúdo, que estão aqui presentes, as nossas equipes, para que, através dos instrumentos que nós detemos nos dias de hoje e que não tínhamos outrora, que são os nossos bancos de dados, é a TI, é a inteligência artificial, para que nós possamos, então, avançar de forma firme e determinada na avaliação dessas políticas. A aplicação pura e simples da aplicação de 15% na saúde, 25% constitucional na educação, pode ser feito por um robô, de uma forma extremamente simples e objetiva, em poucos segundos. Mas nós temos o compromisso de, lá na educação, acompanhar quais são as condições do transporte escolar, a qualificação do motorista que conduz esse transporte, este ônibus que conduz os nossos filhos, mas também e principalmente qual é a integração da comunidade com aquela determinada escola, qual é a formação dos nossos profissionais na área da educação e, sobretudo, o resultado que é entregue na qualidade de ensino aos nossos filhos, aos estudantes catarinenses. Então, esse é o grande objetivo. Não é a aplicação pura e simples com relação a estas áreas fundamentais, essenciais para o desenvolvimento da nossa população, mas também e, sobretudo, com relação à qualidade da educação, da saúde, da segurança pública que é entregue à nossa população. Então, este é o trabalho contemporâneo do Tribunal de Contas, que quando tem algum assunto que chama a atenção da sociedade, chama a atenção do próprio tribunal, do parlamento, e nós nos inspiramos no parlamento, porque aqui é que se debatem as necessidades mais importantes para a sociedade, e quando estamos nesta linha, com esta preocupação, surgem, aí sim, as relatorias temáticas. E essas relatorias temáticas cuidam de assuntos vitais para a nossa sociedade, para a nossa população. Acompanhamos, agora, recentemente, o desastre que se abateu sobre o nosso estado vizinho, o Rio Grande do Sul. E antes mesmo que isso ocorresse lá, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que tem atuação
tem atuação no estado mais suscetível a desastres climáticos, aqui no estado de Santa Catarina, na relatoria temática do conselheiro José Ney Ascari, nós conseguimos mapear todas as áreas de risco que existem em solo catarinense. Através da motivação feita pelo relator Ascari, se consegue organizar a defesa civil, se procura, com ações preventivas, não evitar o desastre, que é humanamente impossível, mas evitar os resultados e os malefícios que ele causa, inclusive, e especialmente a perda de vidas humanas. Então, esse é um trabalho que nos leva nessa área e procuramos ser concomitantes, ministro. Quando tramitou aqui na Assembleia, um projeto recente, aprovado aqui pelo Parlamento, criando o ensino superior gratuito, que é a concessão de bolsas de estudo, o Tribunal de Contas, ao invés de aguardar e se manifestar alguns anos depois, de forma presente, concomitante, disse o seguinte: a título de contribuição para com o Parlamento, os nossos técnicos, e depois, através da aprovação do nosso plenário, disse o seguinte: o projeto é de origem do Executivo, é discricionário, no entanto, o valor do 25% na aplicação constitucional na educação precisa e deve ser preservado. A fonte de financiamento deve ser outra. Os deputados avaliaram, e como foi, e não poderia ser diferente, a título de sugestão e de forma preventiva, os deputados acabaram acolhendo essa sugestão, transformaram numa emenda e nós temos a garantia, então, que o financiamento destas bolsas de estudo se darão exclusivamente por conta de uma outra fonte de recursos, que não a dos 25% constitucional destinado à educação. E assim, em tantas situações. Esse é um desafio para o tribunal. Ser preventivo, ser concomitante, atuar no momento que as coisas estão ocorrendo. E isso, com certeza, faz com que nós também tomemos a iniciativa de proteger o próprio gestor. Com certeza, se estivéssemos em outro momento, ministro, aparelhados, como hoje estamos, com um banco de dados, com informações infinitas, com certeza evitaríamos muitas dificuldades com relação a processos de responsabilização a gestores públicos. Porque, ao primeiro sinal, quando o nosso mecanismo, e um dos nossos mecanismos destacados é o Vigia. O Vigia é um mecanismo que identifica inconsistência nas licitações públicas antes da própria publicação. E nós temos, neste ano, mais de 200 licitações que foram adequadas às manifestações que o Tribunal de Contas fez para que não gerassem nulidades e as inconsistências foram sanadas. Então, esse é um trabalho que o Tribunal de Contas de Santa Catarina se inspira, ministro, muitíssimo na sua iniciativa, na sua ação, e nós esperamos que a gente possa continuar, através da modernização dos nossos processos, através do maior envolvimento do Tribunal de Contas com as políticas públicas essenciais e indispensáveis para a sociedade, que nós possamos evoluir. Completamos, na última segunda-feira, 69 anos de existência. É uma semana
extremamente destacado. Aniversário de 35 anos de nossa Constituição, 69 anos do Tribunal de Contas. E nesta linha que nós procuramos aperfeiçoar o nosso trabalho. É trabalhar de forma prática, efetiva, com resultados presentes e concretos. E o nosso banco de dados é extremamente importante para que fazemos todos os acompanhamentos. E fazemos nas mais diversas áreas. Com relação à Bolsa de Estudo, que acabei de citar, nós também agora estamos fazendo a conferência, através da inteligência artificial, dos cadastros que são apresentados pelos alunos. E nos deparamos, ministro, com cadastros apresentados onde muitos alunos, e num caso específico, conselheiro Odissélio, um aluno que ia à escola ou à universidade à noite com um Porsche, e assim foram muitas situações, estava retirando a possibilidade de um aluno carente participar do programa. Então, esse é um trabalho efetivo, prático, que nós procuramos desenvolver. Então, os dois momentos, para finalizar, os dois momentos. Um momento em que existia o formalismo quase que absoluto, nós tínhamos o processo pelo processo, e os nossos próprios servidores viam isso, e um grande número de conselheiros, como um culto e um reverenciamento ao processo. E aí, a transição, a nossa transição é essa. O Tribunal da Governança Pública. O parceiro do bom gestor público, sem deixar de fiscalizar e, infelizmente, se não houver outro caminho, também punir. Então, esta é a linha na qual nos inspiramos e, com certeza, o conselheiro Odissélio vai discorrer mais e o conselheiro Anastasia vai nos trazer ainda mais contribuições. Finalizo dizendo, ministro Anastasia, do nosso apreço, da nossa admiração e, principalmente, da nossa alegria. Na condição de um homem interiorano, fazer parte do mesmo espaço para trocar ideias é, com certeza, um motivo de júbilo muito grande para um modesto servidor público de nosso Estado. Obrigado. Obrigado, deputado Napoleão. Obrigado a todos. Obrigado, então, ao nosso querido presidente, o conselheiro Ederson Dadadal, e destacar ainda em tempo a presença entre nós do secretário da mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa, nosso querido deputado Rodrigo Minotto. Obrigado aqui pela valorosa presença. Querido corregedor, conselheiro Odissélio, que conquistou recentemente um título relevante, conselheiro Anastasia, o título de cidadão catarinense. Então, o nosso cidadão catarinense, conselheiro Odissélio, o presidente Erneus traçou, né, esse paralelo entre duas vivências de dois modelos, dois paradigmas. E o conselheiro Odissélio tem uma posição privilegiada, porque é um feito raro. Alguém que, no campo teórico da academia, discorre a respeito de, faz uma construção teórica a respeito de, e mais tarde tem a oportunidade de dar concretude àquela visão teórico-acadêmica. Tanto a dissertação de mestrado quanto a tese de doutorado do conselheiro Odissélio são no campo dessa nova visão do controle externo na linha do Tribunal da Governança Pública. Mais tarde se tornou conselheiro de contas e presidente do Tribunal de Contas na implementação também dessa nova visão, um fato que é relativamente raro. E nós queríamos ouvi-lo, então, a respeito dessa contribuição, querido conselheiro Odissélio. Bom, muito obrigado a todos pela presença, agradecer o convite.
Fiquei muito honrado com o convite de participar de um momento tão especial como este, que é a homenagem à nossa Constituição Barriga Verde, de 35 anos. Se os tribunais de contas existem, decorre em função da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Então, fico muito honrado, agradeço os convites. Quero cumprimentar o nosso presidente da mesa, do palco, dessa composição, o deputado Napoleão Bernardes, que é uma referência para todos nós aqui em Santa Catarina, não só como parlamentar, mas como gestor público e como professor. Uma honra estar aqui presente hoje. Cumprimentar o ministro Anastasia, ministro do TCU, que, aliás, hoje está de aniversário. O ministro completa 134 anos, uma entidade que é uma referência para todos nós. Então, está de parabéns, cumprimentá-lo pela apresentação, cumprimentar o nosso presidente, Ernesto de Nadal, agradecer as generosas palavras a mim dirigidas. Quero dizer que é uma honra para mim fazer parte da gestão do conselheiro Ernesto e, de alguma forma, poder retribuir o período em que ele foi meu vice-presidente e muitos os acertos que eu tive como presidente foi muito porque eu ouvi o conselheiro Ernesto e os demais conselheiros mais experientes. Os erros foram em função da minha teimosia. Então, é um prazer estar aqui hoje. Cumprimentar todas as autoridades aqui, já nominadas. Em função do adiantado da hora, eu vou pular o cumprimento individualizado. Eu fiz uma apresentação, não sei onde é que está o controle. Eu fiz uma apresentação para falar um pouco sobre esse processo de transformação. Vou procurar ser o mais rápido possível, mais breve, em função do adiantado da hora, mas eu gostaria de falar um pouco sobre esse processo que o deputado Napoleão Bernardes ele provocou. Eu tive, de certa forma, o privilégio de ter exercido a minha pesquisa acadêmica como conselheiro, o mestrado, e o doutorado eu comecei antes de ser presidente da casa. Em função de uma tragédia que aconteceu, que foi o trágico falecimento do nosso orientador, o reitor Cancelier, o meu doutorado terminou atrasando e eu terminei tendo que desenvolvê-lo no mandato presidencial, o que foi um ônus enorme. Assumir a presidência do Tribunal de Contas, ainda mais num momento desafiador para as instituições públicas e privadas, em especial para os órgãos de controle, que foi o momento da pandemia, e, ao mesmo tempo, eu tinha que conduzir as minhas pesquisas acadêmicas. Mas, como tudo na vida tem um lado positivo, de certa forma, essa experiência ela foi muito enriquecedora, porque muito do que eu estava pesquisando eu pude, de certa forma, colocar em prática, com o apoio dos conselheiros, dos diretores, dos servidores do nosso tribunal, muitos aqui presentes, e aproveito para cumprimentá-los, eu pude colocar em prática no nosso Tribunal de Contas. E daí que surgiu, com o apoio de todos, esse movimento de transformação da nossa instituição num Tribunal da Governança Pública, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. E aí eu trago para ilustrar esse cenário, esse contexto, 3 autores, as obras de 3 autores. O primeiro deles é um artigo que não é tanto conhecido, do economista Keynes, e que, durante muito tempo, ele não foi muito levado a sério. Ele era encarado como um mero diletantismo de Keynes. Por quê? Ele foi publicado em plena depressão econômica, num ambiente de muito pessimismo. E o que Keynes fez naquele artigo foi desafiar a sociedade por um salto de 100 anos à nossa frente. E ele enxergava, dali a 100 anos, uma sociedade em que os avanços tecnológicos eles tinham sido de tal magnitude que eles chegariam a provocar um estado de bem-estar social. A sociedade se livraria do problema econômico, que é a escassez de recursos, e nós teríamos a tecnologia, os recursos tecnológicos fazendo muito do trabalho humano. E aí nós teríamos um estado onde o bem-estar prevaleceria, enfim, impactaria os diversos segmentos econômicos, turismo, enfim, hospitalidade, esses setores ganhariam um espaço enorme. De certa forma, o que Keynes falou naquele artigo, que é justamente esse, possibilidades econômicas para os nossos netos, é o que Klaus Schwab falou na sua obra Quarta Revolução Industrial. Veja que Keynes escreveu aquele artigo entre a primeira e a segunda Revolução Industrial e ele anteviu a Quarta Revolução Industrial,
que o Klaus Schwab destaca. Então, o que o Klaus Schwab fala? Do impacto das novas tecnologias na primeira, segunda, terceira revolução industrial, revoluções industriais, e como aquilo permitiu um avanço da sociedade em termos de bem-estar e também de progresso econômico e social. Só que, para essa quarta revolução industrial, o que o Klaus Schwab ele destaca? Ele destaca que o cenário é tão desafiador que é cada vez mais necessário, por parte das instituições, sejam elas públicas ou privadas, liderança sistêmica, né, de toda a sociedade e novas abordagens, tanto para a tecnologia, mas também para a governança e também para os valores. Pois bem, é um outro autor que também tangencia esse tema, Ulrich Beck, nessa obra póstuma dele, A Metamorfose do Mundo, em que ele fala que a magnitude das transformações que estão ocorrendo na nossa sociedade, elas são tão profundas, são tão intensas, que termos como mudança, transformação, revolução, até revolução, não seriam aplicáveis para descrever esse contexto que estamos vivenciando. A palavra mais adequada seria metamorfose. Metamorfose. Ou seja, seria uma transfiguração, nem uma reconfiguração seria adequado para designar isso daí. E aí ele fala da metamorfose do mundo, dividindo ela em uma metamorfose social, digital, tecnológica e institucional. Pois bem, nesse contexto é que nós enxergamos aqui, eu como presidente, mas todos os conselheiros e diretores, uma necessidade de metamorfose da nossa instituição, né, por meio do quê? Do novo paradigma de controle. Veja que a nossa herança latina de Portugal, né, presidente Sebastião Guns, eu sei que o Tribunal de Contas de Angola tem muito da herança portuguesa, né? A nossa herança de Portugal, da França, que inspirou a criação do nosso Tribunal de Contas, é uma herança de um controle muito formalista, como destacou o nosso ministro, né? E veja que a nossa Constituição Federal de 88 e a Estadual de 89, o mandato que as Constituições outorgaram para o Tribunal de Contas, a partir do momento em que se diz que, no foco da nossa atuação, né, não deverão ser apenas analisados os atos administrativos sob a lupa da legalidade, mas, acima de tudo, da legitimidade, a partir do momento que, no nosso mandato, nós temos a prerrogativa de fazermos a fiscalização sob aspecto operacional, isso, acho que, determina um outro tipo de abordagem que não aquele meramente formalista. E, a partir disso, é que nós entendemos da necessidade de uma construção de novos paradigmas de controle. Um controle menos formal e mais substantivo, mais substancial, um controle menos reativo e mais proativo. Afinal de contas, nós somos um tribunal híbrido, e é importante isso porque, nesse processo de metamorfose e transformação, apesar de termos uma mirada futura, não podemos, de certa forma, perder de vista o passado, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, o que seriam esses novos paradigmas de controle? Seriam basicamente esse aí, o controle mais assertivo e menos refratário, ou seja, não só aquele tribunal não, isso não pode, não, isso não pode assim, mas pode ser feito, pode e deve ser feito assado. Um controle mais prospectivo, não tanto aquele controle do olhar do retrovisor, mas o controle construtivo, como destacado pelo ministro Anastasia, colaborativo, prospectivo, visando resolver os problemas da sociedade. O Tribunal de Contas, eu costumo dizer, ele não quer ser parte do problema, ele quer ser parte da solução. E é nesse contexto que eu acho que o controle exercido pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, e aproveito para saudar o doutor Fernando Comim, com quem tive a oportunidade e o privilégio de compartilhar praticamente os meus 2 mandatos de presidente com os 2 mandatos do doutor Fernando Comim, como chefe aqui do nosso Ministério Público Estadual. Então, obrigado pela presença, doutor Comim. Enfim, um controle, né, que atue mais nas causas e nem tanto nas consequências, o controle de resultado, como eu disse, um controle dialógico, e esse aspecto, eu acho que permeia a fala do nosso presidente, a fala do nosso ministro. Eu costumo dizer também que não se conhece, não se controla aquilo que não se conhece. E ninguém conhece melhor os problemas da gestão, senão o gestor. Ninguém conhece melhor os problemas da sociedade, senão a própria sociedade. Daí a importância do controle dialógico. Um controle, né, célere e agilidade, um controle preventivo, como disse o presidente Erneus, controle preventivo e concomitante. O Tribunal de Contas tem que estar cada vez mais próximo dos fatos, procurando se antecipar
a eles, buscando a solução dialógica, construtiva, colaborativa, mas se, por meio do diálogo, não é possível resolver, nós temos os instrumentos coercitivos e que não podemos abrir mão deles, né, que são as cautelares, e exaramos muitas cautelares para o gestor deixar de fazer algo, para assustar um ato administrativo. Temos que apostar cada vez mais, quando o diálogo não funcionar, em cautelares para combater as omissões dos gestores, para o gestor fazer algo. Então, enfim, é um novo paradigma de controle que a gente defende como característico desse novo Tribunal da Governança Pública. Bom, e aí o que eu falo da mirada no passado? Veja, Rui Barbosa, quando concebeu esse corpo da magistratura intermediária, um órgão de fiscalização e de julgamento, ele terminou atribuindo aos tribunais de contas, obviamente, quando houve a sua instituição pelos mecanismos legais, uma característica híbrida de atuação. E eu acho que é isso que nos diferencia dos demais órgãos. E é importante que, nesse processo de metamorfose, nós não percamos essa perspectiva de vista. Nós somos um órgão de julgamento, mas somos um órgão de fiscalização. Isso impõe uma outra postura, né, em relação a demais órgãos. Por exemplo, quando eu falo de um controle proativo, é justamente nessa perspectiva. O tribunal ele não precisa ser demandado para agir. Ele não precisa ser demandado. Ele pode agir de ofício. Afinal, ele é um órgão de fiscalização. Pois bem, nesse contexto, nós aprovamos recentemente o nosso planejamento estratégico, que foi fruto justamente dessas transformações, dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos. O planejamento estratégico da nossa instituição, que foi aprovado de 2024 a 2030, ele procurou catalisar essa mudança de paradigma, essa disruptura que estava havendo na nossa instituição. Drummond, em um dos seus poemas, costuma dizer que os lírios não nascem das leis. Então, não é que o Tribunal da Governança vai nascer do planejamento estratégico, não. Na verdade, o planejamento estratégico nosso é que nasceu dessa nova perspectiva de Tribunal de Contas. E lá, nós procuramos materializar o nosso propósito, que, como bem destacado pelo nosso presidente, é o quê? Controlar a gestão pública, visando o quê? A melhoria dos serviços prestados às pessoas. Esse é o nosso foco. Esse é o foco do Tribunal da Governança Pública. O cidadão, as pessoas, por meio do aprimoramento da governança pública dos órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas. E, até 2030, ser reconhecido como o Tribunal da Governança Pública, um órgão tributário ou defensor de um novo paradigma de controle, que contribui justamente para aquele propósito. E aí, algumas das formas de atuação, que são aqueles novos paradigmas que nós procuramos incorporar ao nosso planejamento estratégico, e aí com destaque aí a abrangência e relevância do foco da nossa atuação. O presidente Ernest destacou a seletividade. A seletividade ela foi instituída com base nesse contexto. Nós perdíamos muito tempo, e perdemos ainda, presidente, com denúncias e representações que muitas vezes não são relevantes, ou muitas vezes são frutos de um mero denuncismo, e que faz com que nós percamos mais tempo do que ganhamos. E aí desvia o nosso foco de atenção em relação a outras questões. Então, o que nós fizemos? Nós nos assenhoramos na nossa pauta, a partir da seletividade. O tribunal ele tem a sensibilidade, principalmente a partir dessa postura dialógica, de ouvir a sociedade, os gestores, de saber quais são os temas que são relevantes e que merecem a atenção do órgão de controle. E, nesse contexto, nós temos alguns objetivos estratégicos: contribuir para a qualidade e efetividade das políticas públicas, induzir a governança e a sustentabilidade dos negócios governamentais. É preciso que Santa Catarina seja cada vez mais um ambiente seguro para investimento. O controle ele tem que trazer segurança jurídica, ele não pode nem levar medo para o gestor, no que diz respeito à inovação, pelo contrário, tem que ser um controle que estimule a inovação, e tem que ser um controle também que assegure a saúde das contas públicas e a sustentabilidade fiscal do nosso Estado, e também um ambiente de negócios. Aí nós temos aqui um caso emblemático da França, não a França do Napoleão Bonaparte, não do Napoleão Bernardes, enfim, e que é muito emblemático, porque, como eu disse, essa herança que nós temos do controle formal é uma herança latina. E a França era muito tributária desse controle formal. E houve uma grande mudança em 2008,
quando houve a modernização das instituições da Quinta República Francesa, em que as Cortes de Contas elas foram positivadas. Veja, ela assiste o parlamento no controle da ação de governo, e também assiste o parlamento executivo na avaliação das políticas públicas. Então, veja que esse movimento não é um movimento só do Brasil, né? Lá houve essa positivação, mas aqui, a partir do mandato que nós já temos, esse movimento ele foi ocorrendo naturalmente a partir do amadurecimento das instituições, a partir da nova releitura dos comandos constitucionais, de forma que o tribunal tem cada vez mais procurado atuar no controle das políticas públicas, né, e o controle colaborativo, construtivo. E aí que surgiram as relatorias temáticas. Nós temos hoje aí algumas relatorias temáticas, vou citar apenas alguma, da Previdência Pública, que é da relatoria do conselheiro Wilson Rogério Vandal, a relatoria da Saúde, que ficou sobre a gestão do conselheiro Dado Xerém, a relatoria da Educação, de relatoria do conselheiro Gerson Sica, Segurança Pública, do Aderson Flores, Meio Ambiente, Saneamento Básico, o conselheiro José Niascari, Assistência Social e Infraestrutura, por exemplo, que ficaram sob minha relatoria. Então, o que nós pretendemos com isso? Por meio dessas relatorias, dialogarmos com a sociedade, o parlamento, presidente Mauro Nadal, o parlamento, principalmente, que é a caixa de ressonância da sociedade, por meio dele é que as leis são aprovadas. Então, o Tribunal de Contas está à disposição do parlamento e, muitas vezes, vai chegar contribuições nossas sem que nem vocês peçam, né, mas a gente faz isso com a maior humildade, sabendo que a palavra final é do parlamento, mas que nós, como órgão de controle, nós temos a humildade institucional, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que temos alguma contribuição a dar. Então, quero, com isso, cumprimentar Vossa Excelência e todos os deputados aqui presentes, né, contem com o Tribunal de Contas para enfrentarmos juntos os desafios, e que não são poucos, do nosso Estado. Criarmos um ambiente de investimento público e privado, um tribunal que induza caminhos, né, que procure cuidar da saúde financeira e fiscal do nosso Estado, da transparência das contas públicas, mas também que traga segurança jurídica. Um campo que temos que avançar nas parcerias público-privadas, ainda são muito tímidas as iniciativas, então o Tribunal de Contas está à disposição, tem contribuído com os diversos gestores no sentido de viabilizar parcerias público-privadas. E o diálogo, eu quero destacar a importância do diálogo institucional entre os órgãos, poderes e demais entes jurisdicionados, inclusive na busca da solução consensual de conflitos. A exemplo do que o TCU fez, nós acabamos de editar o normativo nosso que trata do consensualismo, a partir da experiência do TCU, a experiência do Mato Grosso, enfim, nós fizemos um sincretismo dos encaminhamentos e adaptamos à nossa necessidade e à nossa realidade. Então, porque entendemos que o diálogo, o consenso é um caminho para a gente resolver os problemas. E aí temos várias experiências em que nós dialogamos com o Tribunal de Justiça, agora com a Certa SC, uma iniciativa deles que nós abraçamos e entendemos como importantíssima para viabilizar o executivo fiscal dos municípios. O ICMS Educação, já mencionado pelo presidente, né, o ICMS Educação o parlamento contou com a participação do Tribunal de Contas na formatação da lei. Enfim, a nossa atuação recentemente na questão da ajuda que os municípios catarinenses deram aos nossos municípios irmãos no Rio Grande do Sul. Veja que muitos gestores nos procuraram com medo, né? E há quem diga que não há o direito administrativo do medo, que não há o apagão das canetas. Sim. E o que nós dissemos para os nossos gestores, prefeitos, que queriam mandar recursos públicos para ajudar os municípios do Rio Grande do Sul, é que eles não só poderiam, como deveriam ajudar e que teriam a parceria do Tribunal de Contas. Prontamente, nós atualizamos a nossa cartilha, procurando esclarecer algumas dúvidas que eles tinham e trazer segurança jurídica para o gestor. E aí está o sumário da nossa cartilha, né? Várias parcerias com o Ministério Público do nosso Estado, o doutor Fernando Comim, e que continuam, por exemplo, no evento do rompimento do depósito do reservatório da Casan, enfim, compartilhamento de informações. Então, eu encerro a minha fala com essa frase, mas eu gostaria de lembrar que, recentemente, no Prêmio Nobel de Economia, o economista turco, o Daron Acemoglu, juntamente com o James Robinson e outro pesquisador, eles foram premiados
com o Prêmio Nobel de Economia. E o Daron esteve conosco, ministro Anastasia, no primeiro Congresso Internacional de Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, em Belo Horizonte em 2015. E ele foi falar sobre a obra dele, Por que as Nações Fracassam, que foi a obra que serviu de base para essa premiação. E o que ele falou na obra e falou para nós, focando nos órgãos de controle? Né? Que os países ricos, o que se identifica? Os países que são ricos há uma correlação muito grande com instituições inclusivas. E já os países pobres ou subdesenvolvidos há uma correlação muito grande com as instituições extrativistas. Então, aquelas sociedades que conseguiram, de alguma forma, instituir instituições com perfil inclusivo, elas são sociedades ricas. Ao contrário, aquelas que não, e que ficaram sujeitas a instituições extrativistas, essas são sociedades que vivenciam um ambiente de pobreza, de pouco desenvolvimento, enfim. E o que eu quero dizer? Eu acho que muito do sucesso aqui do nosso estado de Santa Catarina decorre justamente disso, que a sociedade catarinense conseguiu criar instituições inclusivas. E eu acho que essas instituições serão tão mais inclusivas, quanto maior for a capacidade de diálogo institucional dessas instituições, não só entre si, como instituições, mas também com a sociedade, principalmente com a sociedade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. O nosso Tribunal de Contas, né, insiste que o diálogo é um caminho para que possamos enfrentar os inúmeros desafios da nossa sociedade, e, com isso, eu quero dizer que contem com o nosso Tribunal de Contas de Santa Catarina. Obrigado. Obrigadíssimo, então, ao nosso conselheiro Adircélio, que é o corredor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E, nessa encaminhada final, eu passo a palavra imediatamente ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o conselheiro Eneus, para suas considerações finais. Os 70 anos estão se avizinhando, está à porta, 70 anos do Tribunal de Contas. Então, quais são os novos caminhos para esse futuro, nas palavras de considerações finais aqui do presidente Eneus de Nadal? Deputado Napoleão. Acho que foi Inês. Deputado Napoleão, no próximo ano, no mês de novembro, o Tribunal de Contas de Santa Catarina promove o Seminário Nacional dos Tribunais de Contas para discutir novas iniciativas, para troca de impressões, boas práticas, e deste evento nós temos a certeza que teremos a participação de órgãos e poderes de uma forma efetiva, como tem sido, de fato, a nossa convivência, extremamente harmoniosa. Me parece que nós vivenciamos este momento de uma forma ímpar, que nos permite o diálogo com o Parlamento, com o Judiciário, com o Ministério Público, com a sociedade. Então, as palavras, deputado Napoleão, são de conexão interna e conexão externa. Também reitero a minha alegria e também a minha oportunidade de aprendizado ao participar deste evento, em homenagem aos 35 anos de nossa Constituição, mas também participar de um evento extremamente expressivo igual a este. E agradeço o esforço e a participação e o esforço de ficarem até agora e nos oportunizarem essa troca de ideias. Obrigado, amigos. Um abraço a todos. Nosso ministro Anastasia, é um privilégio para Santa Catarina, para a Assembleia Legislativa, para todo o nosso Estado, tê-lo aqui conosco, abrilhantando esse nosso Congresso de Direito Constitucional Legislativo. Seja sempre muito bem-vindo. E
Nós queremos ouvi-lo também nas suas considerações finais a respeito dessas novas tendências, das novas perspectivas e esse caminho em relação ao futuro, tendo em vista que também o Tribunal de Contas da União, no ano que vem, celebra os seus 135 anos de contribuição em termos de controle externo. Muito obrigado, deputado Napoleão. Eu quero dizer que fiquei muito feliz em estar aqui nessa tarde como testemunha daquilo que temos falado tanto e percebemos o que já sabíamos, mas agora comprovado de maneira muito enfática, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é líder no Brasil na implementação, de fato, dessas novas medidas, dessa nova realidade, desse ambiente. Foi muito bem colocado por Sua Excelência o Presidente, pelo conselheiro corregedor, de fato, esse novo padrão de ação do controle externo, focado, como eu insisti e digo sempre, à exaustão, não na questão meramente da forma do procedimento, mas sim nos resultados. Essa palavra resultado tem que ser muito perseguida, porque nós não podemos, como foi dito aqui, nos distanciarmos dos anseios da sociedade. E a sociedade quer resultado, ela não quer controle, ela quer resultado. O controle é um meio para que o resultado ocorra. Então, nós temos que pensar muito nisso e fico muito feliz de ter acompanhado aqui a manifestação de ambos, que demonstram isso de modo muito capaz, de modo muito claro e cristalino, como se fez. O Tribunal de Contas da União, de fato, é o órgão mais antigo do sistema, evidentemente, foi criado já ainda no século XIX, mas ele tem se empenhado também nesse esforço de modernização, a par dos institutos congêneres. Nós teremos semana próxima, em Foz do Iguaçu, o encontro da Tricom, que reúne todos os tribunais de contas do Brasil, e lá esses temas terão novamente debatidos e discutidos, e eu fico muito feliz de saber que o conselheiro Articelli é o vice-presidente de Assuntos Internacionais da Tricom, porque nos permite esse intercâmbio, como está aqui o eminente presidente do Tribunal de Contas da Angola, e que traz também essa contribuição, porque esse conhecimento de experiências é vital para a nossa modernização e não podemos ficar aqui fechados, ensimesmados em nós mesmos no Brasil. Nós temos de abrir para o mundo e percebemos o que é de mais moderno, que avança por lá, e também temos aqui essa oportunidade. E o TCU tem feito esse esforço. Foi aqui mencionada a questão do consenso, que é uma grande adesão que fizemos, digamos assim, novas áreas foram abertas junto ao governo federal. Nós estamos fazendo agora um grande trabalho com o Ministério do Planejamento da revisão da legislação de finanças públicas, que é algo que o Brasil precisa, que a legislação atual de 1964 e tem de ser modernizada, e nós sofremos com isso, até para que o planejamento, que é a quintessência da concepção do desenvolvimento, seja implementado, de fato, nas nossas políticas públicas. Então, há muito a fazer ainda, mas acho que estamos no caminho correto, e, mais uma vez, aos presidentes Nadal, a eles o meu agradecimento e cumprimentos também pela iniciativa da Assembleia de realização desse importante seminário. Muito obrigado, deputado Napoleão. Parabéns a todos e muito obrigado. Muito obrigado a todos os palestrantes. E, neste momento, gostaríamos de fazer a entrega de uma lembrança de Santa Catarina, em gratidão pelo conhecimento compartilhado. O livro dedicado à história e à beleza de Santa Catarina e um vinho catarinense cuidadosamente selecionado, que celebra o sabor, o acolhimento e a hospitalidade da nossa terra Santa Catarina. Encerrando o nosso primeiro dia, agradecemos aos palestrantes e a todos vocês que participaram deste primeiro dia do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. Amanhã, o credenciamento inicia a partir das 7 horas da manhã e início das atividades a partir das 8 horas da manhã. Boa noite e um bom descanso a todos.